Boa tarde já. Convido todos a escolherem seus lugares à mesa. Vamos iniciar a nossa tertúlia desse mês. Aqui tem prazer também de anunciar a deliberação da diretoria. Analisou-se as memórias e o material constante de todas as inscrições a candidatos a membros titulares da Academia de Medicina de São Paulo e foram considerados aptos para concorrer. A cadeira 6, Nilson Michalani. A cadeira 35, Alfredo José Mansur e Flávio Falopa. A cadeira 41, Paulo Augusto de Lima Pontes. A cadeira 78, Adagmar Andriolo, Flávio Antônio Quilite, Olavo Pires de Camargo e Pedro Tadeu Galvão Viana. E a cadeira 125, Emília Sato e Saul Cipel. Nós temos presentes aqui hoje o Saul Cipel e o Alfredo Mansur. Se vocês quiserem dar um bom dia aqui para nós, faz favor, fiquem à vontade. Ou agora, ou na hora do... Melhor deixar para os comentários, não durante a palestra. Muito bom. Será... Oi? Portanto, estão abertas as campanhas, não? E os candidatos têm acesso a todos os contatos de todos os acadêmicos titulares e eméritos, e nós teremos até o dia 2 de dezembro, que será a data da Assembleia Geral para apuração dos votos. Provavelmente, algo como um mês antes, os senhores receberão as cédulas para a votação. É importante lembrar que nós podemos ter votos em branco, votos em um candidato, ou votos em outro candidato, ou nulos. Para que um candidato seja eleito, é necessário que ele tenha 50% mais um dos votos válidos, que são votos em um ou outro candidato, ou votos brancos, que também são considerados válidos. Caso nós não consigamos a maioria simples dos votos, vamos para o segundo turno. Está perfeito? Muito bom. Hoje nós teremos a satisfação e a honra de receber aqui Ronaldo Fernandes Rosa, que é graduado em Medicina pela Universidade de Santo Amaro em 90. Fez a residência em Clínica Médica na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, de 92 a 94, especializou-se em cardiologia na mesma instituição, de 94 a 95, realizou o curso de aperfeiçoamento em ecocardiografia e, desde março, é médico-chefe de clínica adjunto pela mesma instituição, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Obteve o título de mestre em medicina em clínica médica pela faculdade, é professor e instrutor em cardiologia com atividades didáticas junto aos alunos de graduação da nossa Santa Casa. É um prazer, Ronaldo, tê-lo aqui conosco. Por favor, com você a palavra. Prezados colegas, bom dia ou quase boa tarde. Em nome da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e em nome da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, da qual eu sou irmão também, agradeço o convite e a oportunidade de estar neste evento tão importante da Academia de Medicina, da Associação Paulista de Medicina, da qual eu me honro de ser sócio desde 1991. Então, já tenho aí também um período razoavelmente grande como sócio da APM, o que eu entendo que é uma instituição absolutamente primordial para os médicos do Estado de São Paulo, tal qual outra instituição que eu permeio
eu sou diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Então, acho que essas instituições fortes e de tradição no nosso Estado fazem toda a diferença para, como entidade representativa dos médicos, mais pensando na PM, e como entidade científica dos cardiologistas de São Paulo, que transcende as fronteiras do nosso Estado, atraindo para nosso congresso aproximadamente 40% de cardiologistas que não são do Estado de São Paulo. São de outras localidades, mas entendem, pela qualidade científica do nosso evento, nos prestigiam e vêm a São Paulo por conta do nosso congresso. Então, acho que essas entidades dentro do nosso Estado são muito fortes e eu entendo fundamentais para a nossa união e difusão de conhecimento científico. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês neste evento. Bom, eu tive a oportunidade de apresentar esta aula no Congresso da SOCESP, depois aqui no evento da PM para as médicas no primeiro semestre, e estou aqui voltando para discutirmos um pouco do tema dislipidemia nos idosos. E eu transito na área de cardiologia em contato com a geriatria desde 96, quando eu pude participar de um estudo multicêntrico nível Brasil envolvendo idosos. E a partir daí eu entrei na cardiogeriatria, não saí mais, e frequentemente eu sou chamado para apresentar temas de cardiologia, mas focado no paciente idoso. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, justificando por que esse foco. E a SOCESP, e muitas vezes a Sociedade Brasileira de Cardiologia, me convida para falar temas focados em idoso, dislipidemia, hipertensão, doença coronariana, enfim. Bom, depois da célebre frase da nossa presidente, que nós temos que estar atentos às metas em tudo que fazemos, as sociedades têm cada vez mais tentado trazer informações sobre não apenas a importância do tratamento, mas o tratamento ele tem sim um objetivo final, que é reduzir o risco, e para isso diferentes indivíduos deverão ter diferentes metas lipídicas. Por quê? Porque quanto maior o risco, maior será a nossa preocupação e mais rígida a nossa meta. O colesterol, até o presente momento, diferente de outros fatores de risco, ele tem um comportamento peculiar. A hipertensão, a taxa glicêmica e os níveis, basicamente, de glicemia, enfim, eles têm um comportamento em J. O que significa? Se eu pegar um hipertenso e introduzir o antihipertensivo nele e forçar uma pressão arterial de 160 para 100 de sistólica, esse paciente ele passa para o outro lado da curva de risco. Ele é um doente de maior risco. Isso é chamado curva em J. Começou com a hipertensão, já se sabe que o controle glicêmico vai pelo mesmo caminho. Se eu entender que a hemoglobina glicada é um fator marcador e eu insistir para colocar essa hemoglobina glicada em níveis próximos de 5, eu começo a aumentar eventos também. Então, o racional seria se procurar avaliar se existe curva em J para lípides. E até o momento, não. Portanto, parece que quanto maior o risco do paciente, mais baixa tem que ser a sua meta. E nós estamos saindo de níveis de LDL, que já se tolerou 160, 130, 100, 70, e para alguns pacientes especial hoje, a meta já estamos chegando em nível de 50, de acordo com algumas diretrizes. Bom, feita essa explanação, trouxe um material aí que eu considero interessante para todos os médicos saberem. Não existe conflito de interesse nessa apresentação. E vamos lá entender um pouquinho do contexto. Segundo Samuel Johnson, que viveu neste período, só há duas certezas na vida: a morte e os impostos. E eu queria dizer o seguinte:
que, para os médicos, nós trataremos pacientes com doença aterosclerótica. Tirando aqueles pacientes que morrem mais jovens por causa externa, enfim, o envelhecimento está intimamente ligado à doença aterosclerótica. E depois tem um estudo em inglês, que eu vou destacar algumas imagens para vocês, que mostra que isso não é privilégio dos nossos tempos de vida estressante, enfim. Bom, vamos lá. Bom, esse é um estudo famoso em cardiologia, é um estudo que foi publicado no início dos anos 2000, foi um mega estudo multicêntrico chamado InterHeart. E ele procurou avaliar aqueles fatores de risco clássicos, o real impacto na mortalidade e morbidade cardiovascular. E sem nenhuma surpresa, logicamente, a presença do cigarro, diabetes, hipertensão, obesidade abdominal, enfim, são fatores que pioram e aumentam o risco cardiovascular. E, por outro lado, nós temos os fatores protetores, que é a ingesta de vegetais, que é a atividade física, bebida alcoólica em pequena quantidade, né, em especial vinho tinto, que é o que mais representa esse benefício, e uma relação entre o LDL e o HDL favorável. Lembrando que quanto maior o HDL, maior o fator protetor. Então, esse estudo, publicado pelo Dr. Salim Yousuf, colocou números em todo o planeta, mostrando a importância destes dados. E nós estamos falando hoje em dia de Big Data, de mega estudos. Claro que não é tão simples produzir números grandes quando a gente tem um pesquisador isolado, mas quando nós falamos em meta-análises, nós conseguimos agregar estudos 170 mil pacientes, 174 mil. Quer dizer, são dados robustos que nos permitem tirar conclusões sólidas de que estamos no caminho certo ao tratar a dislipidemia no idoso, ao contrário do que um colega aí, que eu não vou falar o nome completo, que de repente eu posso ser processado, um tal de L. Ribeiro, que diz que a estatina é uma porcaria que não ajuda nada, tá? Então, diferente do que o L. Ribeiro diz, os mega estudos aqui, randomizados, mostram que o tratamento com estatina reduz mortalidade, tanto em prevenção primária, como nós vamos ver, quanto em prevenção secundária, que é onde o maior impacto assim reside. Então, o tratamento é benéfico, independente de ser primário ou secundário, independente do sexo e independente da idade. E isso é corroborado quando nós comparamos esses vários estudos que promoveram como meta final a redução do LDL colesterol. E vejam que os números são bem importantes. Quanto menor a meta, menor o risco. E nós vamos ter aqui gráficos até um pouco mais bonitos. Veja esses três estudos clássicos, o TNT, o Júpiter e o PROVET, todos utilizando estatinas. Quando nós colocamos como metas lipídicas diferentes valores que foram alcançados, observa-se que quanto menor a meta lipídica pleiteada para aquele grupo de pacientes, maior será a redução de eventos. É claro, eu não vou colocar um paciente que não tenha tido nenhum evento cardiovascular na faixa dos 40 anos, que não é tabagista, tem atividade física moderada, eu não vou querer que o LDL dele saia de 170 e vá para 50. Não tem sentido. Mas sabe-se que, principalmente para aqueles pacientes de maior risco cardiovascular, as metas têm que ser mais rigorosas e têm que ser perseguidas. E uma coisa que eu já gostaria de deixar claro é que muitas vezes eu recebo pacientes que mudam de médico, enfim, por N fatores, e chegam com a seguinte informação: ah, doutor, meu médico falou que como eu já atingi a meta, eu posso suspender o remédio. Isso dói no coração e a gente não pode falar mal do colega, né? Tem que transmitir a mensagem para o lado positivo. Olha, mas para aquele momento poderia ser, mas para continuar tendo esse benefício, não tem jeito, o senhor vai ter que ter continuidade de tratamento. Então, essas místicas eu tento tirar da pauta para os nossos alunos, para que a gente forme profissionais que tenham as informações corretas.
tratar dislipidemia com medicamento, atingir a meta e suspender, não tem o menor sentido, não tem o menor propósito. Bom, este quadro eu extraí da diretriz europeia de lípides, e eles têm uma classificação muito interessante, que eles nos preconizam dividir os pacientes em baixo risco, risco moderado, alto risco e aqui aqueles que realmente são de muito alto risco. Lembrando que esses pacientes, eles podem ter os scores calculados como o risco de evento cardiovascular maior que 10%. E justamente são esses pacientes aqui que são aqueles que nós temos que perseguir metas mais rigorosas, com níveis mais baixos e que frequentemente acabam entrando naquela famosa polifarmácia. É o diabético com dislipidemia, com hipertensão, que infartou. E aí não tem jeito, ele vai ter polifarmácia mesmo, porque não tem como abrir mão e deixar de tratar qualquer aspecto. Então, justamente, são esses pacientes aqui de alto risco e de muito alto risco que nós temos que estar atentos e perseguir as metas lipídicas. E justamente é aqui que mora o maior problema. Por quê? Os de maior alto risco têm as dificuldades de polifarmácia, custo de tratamento, motivação para o paciente seguir o seu tratamento e, às vezes, os próprios médicos desinformados de qual a meta ideal para aquele paciente de alto risco. E aquele paciente de baixo risco, que nós não sabemos exatamente quando que vale a pena iniciar o tratamento. De novo, uma mulher de 40 anos, com lípides elevados, mas ela não é tabagista, tem atividade física, não tem histórico familiar, é normoglicêmica aos 40 anos. Será que ela tem que começar a tomar estatina para prevenir um evento aos 70 anos? Não parece muito sentido tomar um remédio durante 30 anos para prevenir. Então, o que tem se feito é procurar outros marcadores clínicos para procurar balizar melhor e tentar jogar se esse paciente ele é realmente um baixo risco ou se ele é um baixo risco, mas que vai se comportar como médio risco. E aí é uma outra discussão que dá bastante pano para manga em congresso. Bom, vamos lá. Sobre aquela informação que eu falei para vocês, que alguns colegas dizem para o seu paciente: agora você já tratou, já atingiu a meta, pode parar. Vejam esse estudo na qual houve o acerto da meta, porém, a partir dali, houve descontinuidade do tratamento, comparado com pacientes que estavam mantendo o tratamento. Vejam que o risco de infarto ele sobe exponencialmente quando você começa a avaliar o tempo. Isso vale não só para infarto, como causa de mortalidade cardiovascular. Então, de novo, o tratamento deve ser contínuo. Se interromper tratamento, nós estamos perdendo aquele benefício que foi alcançado. Logicamente, não é uma coisa do primeiro mês, mas ao longo do tempo, vocês vejam que isso vai acontecendo. Muito bem. De novo, falando aqui, focado agora no paciente idoso. Vários autores, da mesma maneira, estudos prospectivos, duplo cego, mostrando o benefício. E a hora que você passa a régua, é favorável tratar com estatina no paciente idoso. Porque muitas vezes o raciocínio pode ser: mas agora ele já está idoso, coitado, tem uma sobrevida de pouco tempo. Eu vou mostrar que não é bem assim, porque quem atinge a idade de 80 anos ainda tem uma sobrevida muito grande. Isso é uma mudança de paradigma. Porém, todavia, contudo, entretanto, nós temos que pensar no mundo real. Atingir a meta de tratamento, muitas vezes é um problema, porque o paciente não se sente motivado para chegar àquela meta, porque às vezes é frustrante, você introduz uma estatina, dobra a dose, associa a ezetimiba e ainda não atingiu. Então isso às vezes cria uma certa frustração para o médico e para o paciente. Um outro fator, que eu vou citar um pouquinho mais à frente, como todo medicamento que passa pela nossa boca, podemos ter efeito adverso.
E as estatinas têm um percentual, sim, de efeito adverso, principalmente relativo à dor muscular. Ora, estamos falando de idoso. O idoso, naturalmente, já tem uma tendência maior à osteoartrose de vários territórios. Se ele leu na mídia que a estatina dá dor, ele vai atrelar aquela dor que ele nem percebia ou mal tinha com a estatina e ele quer parar o tratamento. Então, isso é um problema. Então, metas, aderência, tolerância, tudo relacionado ao desafio do médico conscientizar o paciente a fazer o tratamento de maneira contínua. Esse aqui é um estudo bem interessante, foi publicado o ano passado, e esse autor procurou avaliar o quanto a internet poderia influenciar na intolerância à estatina. É interessante a gente ver esses estudos que tem pessoas que têm bastante tempo para pensar em coisas mirabolantes. Então, o que esse colega fez? Ele procurou, principalmente, usou o Google, para avaliar o quanto de pesquisa sobre efeitos colaterais de estatinas tinha no país e o quanto era descrito pela literatura médica daquele país sobre o tal efeito de intolerância por dor. E o que ele concluiu? Que nos países onde é procurado no Google intolerância à estatina, com maior número de vezes, são justamente os países em que tem maior intolerância à estatina. Ora, qual que é a lógica disso? É aquele efeito chamado nocebo, onde o paciente começa a ter o sintoma a partir do momento que ele sabe da existência desse sintoma. Eu não sentia nada. Se saiu naquele programa científico de domingo à noite da Globo, que a estatina dá dor muscular, na semana seguinte ele está no consultório do médico dizendo: estou tendo dor muscular com a estatina. Então, essa participação da mídia é uma coisa interessante, e o Google, ele está entrando aqui por esse caminho de, como é que eu diria, retroalimentar este fenômeno de tem pesquisa, mais pacientes passam a ter dor por essa questão de efeito nocebo. Muito bem. Esse é um estudo interessante. Dizem, ou pelo menos tentaram nos dizer durante muito tempo, que a doença aterosclerótica era uma doença do nosso estilo de vida e que nós estávamos assim por causa da alimentação, do estresse, enfim. Olha que coisa interessante. Esse estudo, publicado no Lancet, em 2013, procurou destacar esse tema, a aterosclerose ao longo de 4.000 anos de história. Então, vamos lá. O que esse estudo fez? Como é bom ter dinheiro, né? Eles pegaram múmias que eles roubaram lá do Egito, algumas poucas da América Latina, aqui, maias, inca, enfim, e passaram em ressonância para avaliar doença aterosclerótica. E veja que coisa interessante. Já se detecta placas calcificadas em vários territórios das múmias. Então, carotídeo, ilíaco, tem aqui arterial periférico. Então, assim, ao que me consta, os egípcios não tinham McDonald's e não tinham esse estresse da nossa vida. Só que eles já morriam de doença aterosclerótica. E aí vai falar assim, não, então isso aqui era o paciente lá, o faraó, que já tinha 70 anos, 80 anos, que ele teria doença aterosclerótica. Olha que interessante. Quando se fez uma análise com a idade estimada daquela múmia, porque existem lá alguns métodos para estimar com que idade morreu aquela múmia, aquele paciente, quase 35% das múmias que tinham doença aterosclerótica importante estavam abaixo de 30 anos. Então, parece que a tal da doença aterosclerótica persegue a humanidade há milênios e que o estilo de vida ocidental, sedentário, estresse, foi um fator a mais, mas a doença já existia.
Então, de novo, sobre as verdades da vida. A morte, pagar os impostos e tratar a doença aterosclerótica. Muito bem, sobre aquilo que eu falei da expectativa de vida. Hoje, estima-se que quem chegou aos 80 anos ainda tem uma expectativa de vida de aproximadamente 8 anos. Então, não se justifica deixar de tratar um idoso porque ele é idoso, porque existe ainda uma expectativa muito boa. Se ele atingiu 85 anos, ainda tem uma expectativa de 6 anos. E se ele atingiu 90 anos, para mulheres, a expectativa de vida de mais 5 anos e para os homens de mais 3 anos. Então, mesmo em nonagenários, se ele for enquadrado como um doente de risco alto ou muito alto, ele merece ser tratado sim. Agora, muitas vezes, quando nós vamos fazer análise crítica dos estudos, esse é só um dado, aproximadamente 1/4 dos pacientes que são randomizados para iniciar estudos são excluídos pelo fator idade. Então, cabe a nós, médicos, principalmente quem atua em pesquisa clínica, mudar essa realidade, porque, assim, nós estamos extrapolando o conhecimento dos octogenários e nonagenários baseado em informações dos mais jovens. Porque a taxa de participação, primeiro que não tem tantos pacientes assim, mas mesmo os que têm são excluídos pelo critério idade. Então, isso ainda é uma realidade que cabe a nós mudarmos. Bom, com tanta informação, era de se esperar que o paciente, ao sair de alta do hospital, estivesse recebendo uma estatina, quando ele teve um AVC ou um infarto. E vejam que coisa interessante. Para aqueles pacientes que têm a idade inferior a 65 anos, o uso da estatina bate lá, quase 100%. Só que olha o que acontece com os octogenários. São submedicados. O preconceito danado. Porque o octogenário não vai dar estatina tendo um paciente tido um infarto ou um AVC? Está errado. Então, o idoso é submedicado e isso, de novo, é uma realidade que nós temos que mudar. Bom, falar um pouquinho de prevenção primária e secundária. Quanto à prevenção secundária, ou seja, aqueles pacientes que tiveram algum evento coronariano ou AVC, está bem claro que o tratamento com a estatina, e vejam, uma meta-análise de 20 mil pacientes, nos mostra que a redução de eventos ela é muito impactante. E veja aqui, estou falando de pacientes idosos, pela Organização Mundial de Saúde, acima de 65 anos para países desenvolvidos. Então, eu tenho obrigação ética de tratar a dislipidemia em prevenção secundária. Não fazê-lo implica em má prática médica, porque os estudos estão aqui muito bem claros e não deixam dúvida, ao contrário do que diz aquele colega L. Ribeiro. Muito bem. Agora aqui, vejam, a prevenção primária. Quando o paciente tem apenas o fator de risco, mas ainda não teve o evento, quer seja coronariano ou AVC. Aqui as evidências não são tão sólidas. Por quê? São doentes de risco menor, prevenção primária. Mas, mesmo assim, meta-análise mostra que, colocando na balança, o tratamento é benéfico, embora não tenha o mesmo impacto do que no paciente com prevenção secundária. Aqui da mesma coisa, são números, eu não vou me ater a isso, tá? Mas é apenas para citar que o número necessário para tratar o NNT, ele é muito favorável, mesmo para pacientes de prevenção primária. Então, vale a pena tratar sim. Bom, a análise crítica das diretrizes nacionais e internacionais para tratamento das lipidemias.
Quando foi publicada em 2013, a 5ª diretriz brasileira não falava nos muito idosos, ou seja, acima dos 80 anos era um vácuo, nem era citado no texto. Na diretriz American Heart 2013, falava-se que, para a prevenção primária, naqueles pacientes acima de 75 anos, deveria-se avaliar as comorbidades, as considerações sobre segurança e as prioridades do cuidado, ou seja, individualizar tratamento. Então, deixaram a decisão final para o médico e sua interpretação. Já em termos de prevenção secundária, estava-se muito bem escrito que não havia, naquele momento, indicações claras para o tratamento acima de 75, o que nós estamos mudando. Aqui é o algoritmo da Sociedade Europeia de Cardiologia, e na qual eles colocam dados importantes daqueles pacientes que entende-se de muito alto risco. A meta a ser perseguida é, na grande maioria das vezes, 70. E, para isso, né, as medicações primariamente mais utilizadas, ou que devem ser utilizadas, são estatinas. Ah, mas e o ezetimiba? É um medicamento bom, só que não tem o impacto da estatina. Então, é droga de segunda linha. Já existem medicamentos com potência maior, mas de uso pouco fácil no nosso dia a dia, que são medicamentos injetáveis, aplicáveis 1 ou 2 vezes ao mês. São utilizados para pacientes com hipercolesterolemia familiar, na qual os níveis de colesterol, estamos falando de 600, 700. Não é o doente que está no nosso dia a dia no consultório. Aliás, por falar em hipercolesterolemia familiar, estima-se a prevalência de um paciente para cada 1 milhão de pessoas. Então, nós devemos ter, no estado de São Paulo inteiro, algo próximo de 45, 48 pacientes no estado inteiro. Então, assim, é um doente que tem que ser visto com muita cautela, porque a chance de ter hipercolesterolemia familiar é baixa. Muito bem. Falando de novo dos muito idosos, a diretriz europeia deixa a cargo do médico, do julgamento clínico, se vale a pena tratar os idosos de 80 a 85 anos. E eu entendo, por conta de todas as avaliações de estudos, mesmo considerando um número não muito grande de pacientes, que, para a prevenção secundária, para aqueles pacientes que se justifiquem expectativa de vida, como foi mostrado, vale a pena tratar, sim. E quando nós falamos em tratar, nós temos que ter em mente o seguinte: se eu quiser efetivamente reduzir e buscar metas mais agressivas, abaixo de 70, ou, em alguns casos, LDL chegando em 50, não tem jeito. Eu tenho que passar para estatinas de maior potência. E aí eu entendo a Torva e a Rosuva como as estatinas que produzem melhores resultados. Infelizmente, né, o que nós dispomos na rede pública, muitas vezes, é apenas a simvastatina, que, ok, para uma boa parte dos casos, talvez mais de 50% dos casos, eu obtenho bons resultados com a simvastatina. Mas quando eu precisar, para pacientes de alto risco, metas mais agressivas, não tem jeito, eu vou ter que sair para a Torva ou Rosuva. Muito bem. A diretriz brasileira de cardiogeriatria, na sua primeira edição, 2010, não tinha referência para o muito idoso acima de 80 anos. Porém, e isso aqui eu entendo que a diretriz mais recente que nós temos, publicada no primeiro semestre de 2019, já falamos que para aqueles pacientes de alto risco, com expectativa de vida que justifique, vale a pena tratar um muito idoso, sim. E aqui, como nós começamos a abertura pelo título da apresentação, é o que nós temos publicado da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia em termos de meta. Estou com um paciente no meu consultório. Se ele não está tomando nenhuma estatina,
mas ele tem um risco muito alto, eu devo ter como meta ou uma redução de pelo menos 50% do LDL, ou, se ele já está tomando estatina, tentar atingir meta de 50%. Vejam que estes números aqui são números que nos trazem para uma meta mais rigorosa e não são números aleatórios. Estudos clínicos, meta-análises robustas, que nos indicam que, até se prove o contrário, para os pacientes de risco maior, as nossas metas têm que ser mais agressivas. E justamente, cabe ao médico colocar nessa balança, que é um resumo de tudo isso que eu falei, sobre a decisão clínica do tratamento, colocando de um lado o risco do tratamento, a expectativa de vida, a qualidade, e do outro lado, o risco com e sem tratamento, pensando que o tratamento não farmacológico no paciente idoso com restrição alimentar é um grande desafio, porque se restringir muito o alimento do idoso, ele passa para o lado do desnutrido, perde massa muscular, que é outro fator de mau prognóstico no idoso. E o tratamento medicamentoso, colocar tudo muito bem entre a motivação e a adesão, a situação econômica para a compra do medicamento e interações medicamentosas e a questão da tolerabilidade e a menor dose terapêutica efetiva para tratar. Será que nós conseguimos fazer isso num ambulatório SUS, onde todos nós podemos frequentar? Ambulatório da Santa Casa de São Paulo, focado em lípides. Estudamos 72 pacientes, divididos em 2 grupos, e aqui, no nosso ambulatório, nós utilizamos os medicamentos que são disponibilizados pela rede pública, simvastatina e, pelo alto custo, a atorvastatina. E procuramos avaliar a tolerabilidade do tratamento nos pacientes idosos. É um trabalho que foi apresentado no Congresso Europeu de 2016, na Áustria, e que nos mostrou o seguinte: a taxa de efeitos adversos foi absolutamente não significativos. Então, no nosso mundinho real, paciente do SUS, recebendo o medicamento que é disponibilizado pela rede pública, é possível tratar com taxa de efeitos adversos não significativas. Aqui, esse aqui ficou fora do contexto. Muito bem. Bom, então a pergunta é, sabemos que temos que tratar, sabemos dos benefícios de tratar e até qual idade tratar. Será que aquele idoso que está chegando aí dos 90 aos 100 anos, ele ainda vale a pena receber tratamento? De novo, a idade em si não é um fator limitante. É diferente de ter um paciente com 90 anos, que faz caminhada diária, função cognitiva boa, interage com a família, de um outro idoso com 90 anos, doença de Alzheimer, acamado, gastrostomia. Qual o sentido de tratar este outro doente? Então, essa flexibilidade, como médicos, nós temos que ter, avaliando funcionalidade e prognóstico. E as metas? Num primeiro momento, buscar as mesmas metas dos mais jovens, lembrando que metas mais rígidas, se eu precisar de estatina em dose mais alta, eu corro o risco de induzir efeitos adversos no idoso. Lembrar de que temos que estratificar o risco sempre. A abordagem no estilo de vida, porque é mais fácil para o médico e para o paciente a receita da estatina. A mudança do estilo de vida é o desafio maior. Isso deve ser perseguido também. E lembrar das interações medicamentosas, principalmente nesse idoso, muito idoso, que grande parte das vezes já tem a sua função renal comprometida. Era isso. Obrigado pela atenção.